Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Confirmem aí para mim nos comentários se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão ouvindo, vendo? Oi para todo mundo. Tudo certo? Todo mundo me ouvindo? Bem? Certeza? Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso colégio do CPMG José Carrilho. Hoje nós abordaremos um assunto bastante interessante, que é sobre projeto de vida, com a professora Lucilene. Antes da gente convidar a professora Lucilene aqui para entrar ao vivo, né, na nossa live, eu gostaria de explicar algumas coisas para vocês. Nós teremos aí esse momento de conversa e quando vocês olham aí na tela de vocês, ao lado do comentar tem umas, como se fossem duas cartas com um ponto de interrogação do lado. Então, quando vocês tiverem dúvidas, qualquer pergunta, comentário que vocês tiverem, vocês clicam nessas duas cartinhas com ponto de interrogação ao lado de comentar e aí vocês mandam a pergunta de vocês. E aí no final nós faremos uma escolha aqui dessas perguntas para a professora Lucilene, beleza? Então eu quero convidar aqui agora a professora Lucilene para entrar aí na nossa live. Pode solicitar aí, professora. Lembrando, pessoal, que esse projeto, ele é uma, né, do colégio, de alguns professores, para a gente poder conversar com vocês sobre temas que são atuais, temas que são relevantes. E hoje o tema ele vai ser sobre projeto de vida. Olá, professora Lucilene, boa tarde. Olá, boa Olá, tarde. Seja bem-vinda. Ada. Seja muito bem-vinda a mais uma live do nosso Colégio Militar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Tarso. Eu agradeço, viu, o convite e quero dizer que para mim é uma alegria imensa estar com você, com os nossos alunos, com a nossa equipe, né? Equipe Uhum. CPMG, né? Gratidão muito grande a todos vocês, ao Major, né? Major Patrick, que nos concedeu essa oportunidade, a coordenação, né, professor Tarso? E Exatamente. você também, pela iniciativa, viu? Para mim é muita alegria. Obrigado, professora Lucilene. Bom, pessoal, como eu estava comentando com os meninos aqui, professora, antes de você entrar, que a ideia dessa live de hoje vai ser a gente conversar justamente sobre o projeto de vida, né? Então, a primeira pergunta que eu faço aí para a senhora, né, e para os nossos alunos também participarem, é o que é esse projeto de vida? Qual que é o objetivo desse projeto de vida? Como que esse projeto de vida na escola ele pode auxiliar os alunos nesse momento aí de pandemia? Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, professor Tarsis, a nossa intenção com esse projeto é contribuir para que haja uma organização na nossa vida. Nós sabemos que projetar é algo que de grande relevância em todos os momentos da nossa vida. Não tem como você fazer uma construção de uma casa se você não projetá-la, né? A construção vai dar errado, né? Pode até ser que Exatamente. né, o orçamento vai fugir né, das condições. Então, o projeto de vida ele vem auxiliar nesse sentido da organização, na parte também do sentimento, da empatia, né? Do querer estar no lugar do outro, né? Sentir o que o outro sente, não somente questão de contribuir com o aprendizado, mas também essa parte afetiva entre as pessoas, né? Que está sendo de grande relevância, principalmente nesse momento.
né? Que nós estamos juntos, mas separados, né, professor? Então, Exatamente. o projeto de vida vem para isso, para nos unir, nos organizar, dizer para nós que tem jeito sim, que há esperança sim, né? Que estamos aí caminhando num processo. E posteriormente também, é, nós vamos falar sobre a escolha do tema, né, professor? Que Exatamente. acho que tem, né, alguém perguntando, mas por quê? Por que esse tema? Por que processando, né? Então, Boa pergunta. Professor, aproveitando a fala aí da senhora, eu gostaria de dar boas-vindas aos professores lá do Colégio Militar que estão aí, professor João Francisco, outros professores aí que eu podem ter subido aí, mas eu não vi aparecer aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí pela participação dos pais. Tem pais de alunos participando, é uma honra. amigos. Então, vocês são todos muito bem-vindos e a gente espera, né, professora, que essa live aí contribua bastante com vocês, né? Continuando então a nossa conversa, professora Lucilene. Então, vamos aí para o nosso próximo tópico. Como que foi a escolha desse tema de hoje, do projeto de vida, né? A senhora já explicou para a gente o que que é esse projeto de vida. Então, agora, a minha pergunta é como que esse tema ele é relevante no sentido de a gente ter aí não somente um tema de uma live, mas também isso como disciplina, né, na escola. Eu gostaria que a senhora abordasse mais sobre esse aspecto da relevância do projeto de vida e da escolha desse tema. Sim, professor. Já quero aqui dar um alôzinho para o pessoal que está aí entrando, né? O carinho dos nossos alunos. Exatamente. Muito viu? Todos os alunos. Assim, é uma emoção muito grande estar aqui e estar vendo o comentário de vocês, tá? É uma honra. Os professores também, nossos colegas, né? Eu amo vocês. Então, professor, já falando sobre o tema, quando nós pensamos, né, em falar sobre projeto de vida, será que é possível projetar nesse momento? É a pergunta que não se cala, né? Ao tempo todo ela está na nossa cabeça, na nossa mente. É possível projetar? A esperança em meio à turbulência? E pensando nisso, nós trouxemos o tema processando. Projeto de vida processando. Então, quando você olha lá que vê processando três pontinhos, não tem quando você vai fazer o download de um documento bem pesado, né? Documento pesado, um arquivo pesado. Você clica no arquivo, automaticamente, quando você clica para fazer o download, aí vai aparecer lá assim, processando. Professor, se fosse um arquivo leve, você ia clicar e sem nenhum problema você faria, né, o download do arquivo. Porém, quando é um arquivo muito pesado, aí ele fica num processo de processamento. Exatamente. O projeto de vida, a escolha do tema nesse momento é nesse sentido. O nosso projeto de vida para esse momento está ainda em fase de processamento. Eu preciso organizar as coisas ainda para que eu tenha êxito nos meus objetivos. Professora, eu preciso mudar os meus objetivos? Não, não preciso mudar os meus objetivos. Eu preciso ter foco nos meus objetivos, né? Então, assim, a escolha do tema foi pertinente a isso. A questão de ainda estarmos processando o nosso projeto. Excelente. Professora, é uma dúvida que. Deixa eu aproveitar a questão das dúvidas, que várias pessoas entraram depois que eu falei isso. Quando Sim. vocês olham aí para a tela de vocês, os alunos e qualquer pessoa que queira participar aqui com perguntas, né, para a professora Lucilene, nós temos aí ao lado de comentar, nós temos aí duas cartinhas com ponto de interrogação. Vocês mandam as perguntas por aí, e aí no final a gente vai separar um tempo para a professora Lucilene poder responder e a gente comentar essas perguntas, né, professora? Bom, dentro desse contexto, então, dessa relevância do projeto de vida, eu gostaria que a senhora comentasse com os alunos, porque é o seguinte, eles se queixam muito
muitas vezes, de uma grande quantidade de informações nesse momento aí de pandemia, né? Muitas vezes eles ficam perdidos, sem saber como estudar, justamente por um processo aí de não terem desenvolvido uma autonomia, que foi o que a gente comentou na roda de conversa, né, da sexta-feira, vocês comentaram sobre isso, que esse processo de autonomia do aluno, ele muitas vezes é demorado, ele é um processo doloroso. Então, eu gostaria que a senhora comentasse sobre essa, essa grande vantagem que a gente teria no sentido de olhar essa pandemia como oportunidade de crescimento e de mudanças aí nesse projeto de vida, né? Lembrando que esse projeto de vida ele considera o estudo como ferramenta. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Exatamente, professor. O projeto de vida, ele vem considerar o estudo como uma oportunidade de projeção. Então, não tem como eu conseguir alcançar os meus objetivos, né, os meus ideais na minha vida, se eu não estiver, né, focado nos meus estudos. E uma informação muito importante para vocês é que eu até na nossa, como você mesmo disse, na nossa videoconferência, nós tivemos reclamações, né, nesse sentido, da grande quantidade de conteúdo, informações. Mas, assim, o projeto de vida vem trazer para a gente o seguinte, professor: se eu tenho muita informação, se eu tenho muitas tarefas para eu fazer no meu dia, eu preciso, então, organizar, estabelecer um roteiro diário. Então, Certo. eu preciso estabelecer horários, né? Horário de estudo, horário de descanso, horário de ouvir uma boa música, horário da alimentação, né? E aí, para isso, eu preciso ser bem, né? Eu não vou ser monitorado, não tem como. O professor Tarso não vai estar me monitorando. Então, assim, nesse momento eu vou estar o quê? Desenvolvendo a minha autonomia. Porque é interessante lembrar, professor, que lá na escola a gente tem a sirene que bate o sino, ela toca o sino Com na hora certeza. de você, né, entrar para a sala de aula, na hora do seu recreio, seu intervalo. E aqui não, ninguém vai tocar a sirene para você. Quem vai tocar a sirene para você é a sua própria consciência. Então, precisamos estabelecer horários. E também nesse processo de organização, ele vem contribuir o quê? Para a saúde mental. Quando eu tenho muita coisa para fazer que eu não me organizo, automaticamente vai causar uma turbulência na minha cabeça. E se eu me organizo, eu vou sentir ansiedade, angústia? Com certeza, estamos aqui como seres humanos e sentimos isso o tempo todo, né? Enquanto estivermos vivos, estaremos sentindo, né, essas coisas. Porém, se eu estiver organizada, eu vou conseguir executar as minhas tarefas. Então, é importante vocês saberem que no projeto de vida, eu, professor Tarsis, os demais professores, seus colegas, nós não nascemos prontos. Não tem como falar assim, aqui o projeto está pronto e acabado. Não nascemos sabendo, professor. Porém, Exatamente. pensa num serzinho que é capaz de adaptação, de mudanças e de se adequar ao meio. É o ser humano. Então, assim, as mudanças que nós estamos tendo, elas vêm para nosso crescimento, para o nosso aprendizado. O sofrimento dói, mas dói para crescimento. Então, a diversidade do momento, ela não é nada mais uma projeção para o nosso futuro. Podemos pensar no nosso futuro? Podemos sim, porque somos seres que são capazes, capazes de se adaptar ao novo. Entendi. Excelente. Pessoal, tem várias perguntas chegando aqui pelas cartinhas, né? Para quem chegou agora, lembrem de mandar as perguntas aí do lado dos comentários,
tem as duas cartinhas aí com ponto de interrogação, vocês mandem as perguntas. Dentro do que a senhora já falou, Lucilene, tem uma pergunta aqui muito interessante, eu vou lançar aqui para vocês. Relaxem que não aparece geralmente o nome, tá? Então, deixa eu lançar aqui dentro do que a senhora acabou de falar. Teve uma pergunta aqui muito interessante, ó. Falando até do cabelão. Na verdade, aqui, ó, pronto. Como cuidar da saúde mental de forma que não influencie na saúde física, nessa questão dos estudos? Deixa eu dar boas-vindas para a Edicélia. Seja bem-vinda, Edicélia. Obrigado pela participação aí. Então, repetindo a pergunta, professora Lucilene, de uma aluna, como a gente pode cuidar da saúde mental de forma que não influencie aí a saúde física nessa época de estudos? Que dica que a senhora dá para os alunos? Exatamente. Como eu já, né, como você mesmo disse, nessa fala nós já envolvemos esse assunto. Em que questão? Quando eu vou organizar a minha vida, eu preciso estabelecer horários. Então, quando eu estabeleço horários para dormir, horários para estudar, para alimentar, eu estou automaticamente cuidando da minha saúde mental e da minha saúde física. Uhum, Então, não adianta eu transferir as minhas obrigações para a próxima pessoa, o próximo da fila, né? Então, assim, eu preciso estabelecer metas e preciso me organizar muito para que eu possa. Se eu organizo as minhas tarefas, logicamente eu vou conseguir é, manter um equilíbrio mental e emocional. Mantendo o equilíbrio mental e emocional, eu estou automaticamente cuidando da minha saúde física, entendi. porque a saúde mental, ela está diretamente relacionada com a saúde física. Então, se eu consigo me organizar, se eu consigo estabelecer prioridades na minha vida, vai ter um momento que a prioridade vai ser o estudo. Vai ter um momento que não dá para deixar para amanhã, tem que ser hoje. Aqueles 5 minutinhos, depois eu faço. Nesse momento agora, ele tem que ser bem organizado, né? Bem dividido. Então, o primordial é organização. Organização nos estudos, foco, objetivo, esforço, para que nós possamos manter tanto esse equilíbrio mental quanto esse equilíbrio físico também. Excelente. E isso vai de encontro a outra pergunta aqui, a senhora já respondeu, mas só para comentar, que tem alguns alunos perguntando aqui como que eles podem fazer para sentir menos, ter menos esse sentimento de culpa, porque eles planejam muito algumas coisas e uma das características muito fortes aí na adolescência, isso faz parte do desenvolvimento, né? Tem vários adultos aí que ainda não resolveram isso, né? Todos nós temos um pouco para resolver, que é essa questão da frustração, né, professor? Então, o aluno planeja estudar a certas coisas aquele dia, né? Que é o que vem de encontro à pergunta aqui da aluna. E aí ele planeja esse estudo, ele faz um cronograma, ele tenta colocar as coisas em dia. Aí na primeira tarefa que ele deixa de fazer, que ele deixa de concretizar, ele já frustra e já se desanima com tudo. Então eu queria que a senhora reforçasse a importância de que esse sentimento de frustração, ele faz parte da vida, que a gente sempre vai ter isso, e que se a gente for deixar de fazer as outras atividades, que a gente deixou de fazer uma, a gente não vai conseguir fazer nada, né? Professor, foi bem pertinente essa pergunta. E a parte boa que eu gosto dos nossos alunos é que eles são bem, né, espontâneos. Eles falam Verdade. mesmo. Tá chegando várias perguntas aqui que depois eu vou passar para a senhora. E nós compartilhamos esse sentimento também, viu? Primeira coisa que eu quero falar para esse aluno que nós compartilhamos com esse sentimento. Segunda coisa, já viu falar na hora extra? Alguém aí faz hora extra? Então, pois é. Então, nesse caso aí, é, eu sugiro que a atividade que você não conseguiu realizar
naquele momento, você realize as outras, deixe as outras em dias, e depois do horário. Aí é a famosa hora extra. Nessa atividade, você vai ter que usar a hora extra. Nós usamos isso muito, né, professor Tarso? Exatamente. Quando nós não conseguimos desempenhar as nossas tarefas, né, durante o dia, nós usamos hora extra. Então, ó, bem-vindo à hora extra, viu, colega? Vamos deixar organizados e vamos ser felizes, né? Como diz a professora Edsélia, vamos ser felizes. Exatamente. Né? Professora, tem outra pergunta aqui. É, tem vários alunos mandando. Pessoal, quem tiver dúvidas aí, mande aí nas perguntas, não se esqueçam. Em relação a, por exemplo, quando a senhora usa a questão do exemplo do paciente, do médico, e aí a gente vai entrar no assunto da zona de conforto, né? Então, a gente como humano, a gente tende a querer ficar nessa zona de conforto, né? Como a senhora disse, vamos pegar o exemplo aí da nossa realidade da escola, é muito mais simples, muito mais fácil eu ir assistir uma série, fazer uma coisa que eu gosto de fazer, do que eu fazer uma tarefa da escola que eu preciso fazer naquele horário. E aí entra muito essa questão de ficar procrastinando, né? Então, eu queria que a senhora comentasse sobre esse conceito da zona de conforto na vida dos estudantes, dentro desse assunto do projeto de vida, e também que a senhora comentasse sobre esse exemplo do paciente e do médico, essa questão da dose, porque isso vai de encontro a outra pergunta que nós recebemos aqui de uma aluna, que ela fica questionando se nós temos que ficar o tempo todo estudando, sendo que a gente sabe que não é bem assim. Então, eu queria que a senhora já comentou um pouco disso, mas agora nesse exemplo aí da zona de conforto e das doses, o que que a senhora poderia nos falar sobre isso? Então, professor, sobre a questão da zona de conforto, quando eu disse que nós temos facilidade para o novo, adaptação ao que é novo, a mudanças, é, é uma verdade, né, que está explícita no ser humano. Porém, a questão da zona de conforto é a seguinte: eu já nasci com essa tendência. Vocês também não são diferentes, são seres humanos, né? Então, nós Uhum, nascemos com a tendência de procurar uma zona de conforto, né? Eu quero procurar o que é mais fácil para eu fazer do que, né, encarar a realidade. E quando eu estou fugindo para uma zona de conforto, é mais fácil, sabe o quê? Eu reclamar, eu resmungar. Não sei se o professor já viu uma fala do Mário Sérgio Cortella, filósofo, amo de paixão. também. Ele fala assim que nessa vida, na empresa, em qualquer área da nossa vida, é proibido resmungar. Então, assim, embasado nessa frase dele, que é proibido resmungar, eu quero enfatizar aqui a importância da gente não cair na zona de conforto. Quando eu caio na zona de conforto, eu estou automaticamente adiando as minhas tarefas, professor. E quando eu estou adiando as minhas tarefas, deixando tudo para depois, aí vai ser o quê? No final eu vou falar: ah, eu não consegui. Ai, não deu certo. Ai, eu não suporto. Ah, eu não dou conta de fazer isso. A vida é assim mesmo, vamos empurrando, né? Então, assim, a zona de conforto nos leva a isso. A gente tem que ter cuidado para que não caiamos, né, nessa zona de conforto, para que a gente venha organizar a nossa vida nesse momento que somos monitores nossos, né, próprios, que somos, né, que não tem ninguém gerenciando a gente, né? Os alunos, Exatamente. Uhum. ninguém está te gerenciando. Então, assim, fuja da zona de conforto. Aquilo que te traz tranquilidade no momento, pode ser que depois vai te trazer um desassossego bem grande. Excelente.
E aproveitando o gancho aí, professora, não só os alunos, mas eu acho que qualquer indivíduo, né, ele passa por essa dificuldade de organização que a senhora está comentando. E outros alunos aqui comentaram sobre essa questão da procrastinação, né? O que que é procrastinação? Que é quando a gente fica adiando as atividades, né? Então, por exemplo, você tem hoje uma tarefa de matemática e de ciências para fazer. O planejamento seu é esse. E aí você sabe que aquilo vai gastar, por exemplo, umas 2 horas, dando um exemplo. E aí você vai procrastinando. Ou seja, o que é procrastinar? É você sempre ficar esperando uma condição ideal que não vai acontecer para você fazer. Então, a dica, né, professor, que a gente dá para esses alunos que reclamam muito da procrastinação, que é quando ficar adiando as coisas, deixando, ah, não, amanhã eu faço. Ah, não, deixa para mais tarde. Ah, não, eu vou almoçar primeiro, porque eu tenho que estar de estômago cheio. Ah, não, agora eu tenho que esperar fazer o quilo. Ah, não, mas agora eu tenho que ver mais 2 episódios da série antes de fazer minha tarefa. Quando você vê, o dia já acabou, você não Aí, fez nada, né? Então, assim, a dica que a gente dá para esses alunos aí, conforme a senhora falou, é justamente se organizar e fazer o que tem que ser feito. Hã? não ter que utilizar a hora extra, né, professor? Exatamente, exatamente, para não ter que utilizar a hora extra, porque vai chegar um momento que essas horas extras vão se acumular, e aí é quando as Exato. pessoas começam a tirar do sono delas, né? Que é um momento crucial. Vocês têm que dormir bem, alunos. Vocês têm que dormir bem. Então, se você está tirando do seu sono para fazer atividades da escola, né, professora? Isso significa que alguma coisa está errada, né? Exatamente. Ou você não É, está gerenciando seu tempo, e eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, porque a questão aqui que a senhora trouxe muitos perguntam uma receita que não existe, né? A gente existe princípios. Eu queria que a senhora comentasse, professora Lucilene, sobre essa questão dos alunos que adiam bastante a realização de tarefas, certo? E que eles deixam muitas vezes de comer, de dormir para fazer coisas da escola, sendo que se a gente fosse analisar na vida real, não precisaria disso. Então, eu queria que a senhora desse princípios aí para. Porque isso tem uma interferência até na saúde, né? exatamente. Professor, antes de entrar nessa questão, eu gostaria de pedir desculpa porque e voltar lá na questão do exemplo que eu dei, né, sobre Ah, o sim, do médico. Exatamente, do paciente. exatamente. Isso nós estamos vivenciando, né? É do ser humano. Eu pego o livro para eu ler e eu leio o enunciado, o título do livro e aí eu já quero, né, deduzir o que que tem dentro do livro, o conteúdo, né? E é errado. Uhum, Então, eu dei o exemplo do paciente quando vai ao médico, porque exatamente quando você vai ao médico, você vai porque você precisa de algo que vai te fazer bem, né? Você está uhum, passando, sentindo bem, então você precisa de um remédio. Chegando lá, o médico receita, né? Faz o prontuário da receita, e o paciente pega aquela receita e ele olha, né? Vai lá na farmácia, compra medicação. Ah, eu vou pegar essa medicação aqui. Eu acho que eu tenho que tomar 2 comprimidos por dia. Tá. E ele vai e toma os 2 comprimidos por dia. Só, professor Tarsis, que quando ele toma os comprimidos, aquilo que ia fazer muito bem para ele, faz muito mal. uhum. E aí ele começa a reclamar, né? Ah, aquele médico né, não receitou a medicação certa e, né, não adiantou nada. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão. Aquele paciente, professor, esqueceu de ler a receita. Se ele tivesse lido a receita, atentado para a receita, vamos, vamos supor que a medicação seja uma amoxicilina, né? Imagine você tomando uma dose, uma superdose de amoxicilina, dentre Nossa. outros. Mal, né? Misericórdia. Amoxicilina você toma de 12 em 12 horas. Imagine você tomando uma superdose de amoxicilina. Então, assim, faltou o que naquele paciente? Faltou ele pegar a receita, ele ler o roteiro da receita, para que
as orientações do médico. Por que que a senhora trouxe esse exemplo? Porque na nossa vida, professor Tarsis, nós deparamos muito com, com esse tipo de acontecimento, né? Que retrata bastante a nossa escola e as demais, né, escolas. A questão das orientações pedagógicas, né? As orientações pedagógicas, os professores, né, preparam, né? Às vezes fazem até hora extra preparando, né? Depende da situação, a gente precisa, né, ir além para atender os anseios dos nossos alunos, se for necessário. E quando a orientação chega para o aluno, é necessário que ele faça o quê? É necessário que ele leia as orientações. Eu quero até te parabenizar, professor Tarsis, porque assim, as suas orientações lá nos grupos têm sido assim bem detalhadas. E eu vejo alguns questionamentos, tipo, eu leio o questionamento e falo, será que esse roteiro foi lido, né? Então, assim, Exatamente. o exemplo do médico, do paciente ao médico, eu trago para dizer para os nossos alunos que é necessário que vocês leiam os roteiros das atividades. É necessário que, além de só olhar lá e dizer, é só mais uma atividade de matemática, ou seja lá, de geografia, né, de projeto de vida, ao Uhum. invés de você pensar assim, você pensar que com aquela atividade você vai ter muitos conhecimentos, você vai crescer, ainda que você está sendo o seu monitor próprio, você vai ter um crescimento que hoje você não percebe. Mas lá na frente, professor, quando passar alguns anos, os nossos alunos, e se vocês tiverem dúvidas sobre isso, escrevam para relembrarem. Daqui a alguns anos, vocês vão olhar para esse momento e vão dizer assim, ó, valeu a pena. Valeu a pena eu ter feito as atividades, valeu a pena eu ter lido as orientações e valeu a pena eu ter valorizado o esforço dos meus professores. Por quê? Porque você vai perceber que teve aprendizado sim. Então, nesse momento, estamos num período de aula não presencial, mas não estamos brincando de dar aula e você brincando de Exatamente. aprender. Vocês estão aprendendo sim, e daqui a um tempo vocês perceberão que esse momento passou e o aprendizado ficou. Certo. Professora, outras perguntas que estão chegando aqui pelas cartinhas com ponto de interrogação aqui, que eu pedi para os alunos mandarem, e que vai de encontro a uma fala da senhora sobre a questão se a gente está fazendo o melhor ou o possível, né? Porque tem muitos alunos que se cobram muito, e aí a gente tem todo um contexto familiar. Tem até pergunta de uma mãe aqui, ó, sobre a questão de como que elas podem, as mães aí, ajudar os filhos nas tarefas. Isso tudo entra na questão dessa pergunta, se a gente está fazendo o melhor ou o possível. Então, nós sabemos que num momento de pandemia como esse, uma situação que a nossa geração nunca tinha vivido antes, é a primeira vez que nós passamos por esse tipo de situação, né, na nossa geração. Então, eu gostaria que a senhora comentasse sobre essa questão da diferença entre sempre fazer o 100% e de fazer o possível. Porque eu vejo que muitos alunos, eles entram, muitas vezes, numa paranoia, e quando eu falo paranoia, não é no sentido pejorativo, não, é no sentido de muitas vezes entrar num estado de ansiedade muito grande por não conseguirem fazer o que eles consideram como 100%. Né? Isso vale também para as mães que estão aí nos assistindo. Muitas vezes aquela preocupação de sempre chegar no 100%. Então, gostaria que a senhora comentasse sobre isso. Será que existe na vida real esse 100%? A gente sempre vai conseguir fazer tudo 100%? Ou isso é um mito que nós criamos e que muitas vezes nós nos cobramos muito para chegar nesse 100%, nos desgastamos, deixamos de dormir e esse 100% nunca chega? O que a senhora pode comentar para a gente sobre isso? Olha, professor, quando nós falamos em a questão do esforço, o 100%, nós estamos relacionados também com essa dedicação nossa. Porque eu trouxe até uma questão, foi pertinente que você falou, colocou aí. Você está fazendo o melhor ou o possível?
Porque quando eu falo assim, quero até agradecer o carinho, né, dos alunos e já quero aproveitar essa oportunidade, não vou deixar passar, e falar sobre questão, alguns estão comentando aí, né? Eu estou estudando muito e aprendendo pouco. E Certo. eu acabei de falar aqui, né? Comentar que quando a gente está fazendo algo muito passado do limite e pouco resultado, é necessário que a gente faça correção de rota. Se eu estou estudando o tempo todo e não estou aprendendo, então eu não estou estudando de forma correta. É necessário que eu precise achar um caminho que eu estude e que vai me ajudar nas orientações a serem seguidas. No caso das Exatamente. mães, no caso das mães, professor, elas podem, e eu até peço muito que elas façam, é ajudar na leitura das orientações. Porque quando eu pego uma orientação de uma atividade que eu leio, professor, é necessário só ler? Não, reler também. Faça a releitura. Se necessário for, leia, né, 3 vezes também. Quando eu faço a leitura, mãe, e a releitura, eu consigo entender o comando daquela atividade. Agora, se eu pego a atividade, eu não leio a atividade, eu falo que eu não consigo, que eu não aprendi, aí o problema eu já tenho que fazer uma correção de rota para que eu possa me organizar nos meus estudos. Fazer o melhor ou o possível? Quando nós fazemos, professor Tarsis, o possível, eu peço o professor Tarsis para fazer uma redação. Posso falar, porque nós não somos professores de redação, né, professor? Então vamos citar. O João Francisco aí vai ser o nosso auxílio aí, ó. Então vamos pegar o nome do João Francisco. O professor João Francisco pede para que eu faça uma redação, uma produção de texto. Só que eu não leio nada sobre o assunto, eu não leio o comando da atividade que o professor João Francisco me passou, me enviou. E aí, no final, eu vou lá, escolho qualquer coisa, escrevo lá na folha e envio para o professor João Francisco, né? Eu, Lucilene. Tá. Aí eu deixo um questionamento para vocês. Obrigada pelo carinho, alunos. Deixo um questionamento. A professora Lucilene, enquanto aluna do professor João Francisco, eu fiz o melhor ou o possível? Porque quando eu faço o meu melhor, eu procuro mais informações além do que o professor João Francisco me disponibilizou. Uhum. Quando eu faço o possível, professor Tarsis, eu vou lá e pego qualquer coisa, envio e falo para o professor, eu fiz o possível. Na verdade, eu sei que eu não fiz o possível. Então, assim, isso traz uma ansiedade grandiosa na vida do ser humano. Quando eu faço algo, eu sei que eu fiz de uma forma e eu falo que eu fiz de outra. Então, se eu estou fazendo o meu melhor, tem muitos alunos que fazem o melhor. Tem alunos que são, né, os pais podem até confirmar isso, que se dedica o máximo. Então, quando eu faço o meu melhor, é sinal que eu terei bons resultados. Resultados Exatamente. grandiosos. Agora, se eu faço só o possível, por que que eu fiz, a redação foi só mais ou menos? Porque, professor Tarsis, eu não tirei um tempo disponível para eu preparar para aquele momento. Então, eu fiz só o possível. E aí, eu começo a transferir a minha responsabilidade para a próxima pessoa. Ah, eu não consegui fazer a minha redação porque o fulano não me. Entendeu? Então, assim, eu preciso, nesse momento, tomar pé da situação e lembrar. Aí eu trago novamente a frase do Mário Sérgio Cortella. Eu preciso fazer o meu melhor. Enquanto eu não tenho condição melhor ainda para fazer ainda melhor. Realmente. Preciso, nesse momento de aula não presencial,
Eu preciso fazer o meu melhor. Mas as condições que eu tenho são essas. Então, faça o seu melhor nessas condições, porque quando você tiver condição de fazer melhor ainda, ó, vai ser explosão. Nossa, excelente. E isso que a professora comentou, pessoal, é tão interessante quando você analisa, você conversa com pessoas mais velhas, tipo pessoas que estão na casa aí dos 60 anos, né? Pessoas que realmente aprenderam na vida, né? Não quer dizer que todo mundo que seja mais velho realmente tenha aprendido tudo, no sentido, não tudo, mas certos princípios, e vai de encontro exatamente ao que a senhora comentou, porque uma coisa que eu falo para meus alunos, professor, e com certeza a senhora também fala bastante, é que se a gente ficar nesse pensamento de sempre esperar a condição ideal para fazer as coisas, a gente nunca Ela vai não. fazer nada. Então, por exemplo, professor, mas eu não tenho é, algum recurso no momento, faz com aquilo que você tem, né? Se você consegue fazer, sei lá, 2 atividades por dia, esse é o seu limite no momento, por alguma situação familiar que você esteja passando, por coisas que a gente muitas vezes não sabe e que nós, professores daqui, não conseguimos avaliar essas características muitas vezes pessoais, né, professora? Então, faça aquilo que está ao seu alcance, né? É muito melhor você fazer 2 atividades num dia, ou só uma mesmo, do que você não fazer nada. Então é a ideia da progressão, né? Que vem justamente de encontro, assim, de encontro não, vem somar a fala inicial da senhora sobre essa questão de quando a gente quer algo, nós A vamos gente buscar esse algo e nós teremos frustrações ao longo do caminho, né? Então, assim, como que a senhora, como professora de uma disciplina que no nosso contexto, ela se torna muito importante pela ideia, pela filosofia que ela traz por trás da concepção da disciplina. Que princípios a senhora daria para alunos aí que não conseguem ver no estudo, atualmente, uma forma, uma ferramenta de conseguir aprimorar a sua vida? Porque muitas vezes eles olham apenas como, vou fazer a atividade aqui da professora Lucilene, vou fazer rapidinho para mandar para eu ter a minha nota lá. Muitas vezes eles não têm essa visão de que a gente, professor, não precisa dessa nota. E, na verdade, essa nota é só um detalhe. Eu gostaria que a senhora comentasse como que o fato de estudar, ele pode auxiliar, sim, na construção da vida de uma pessoa quando ela usa isso da maneira correta. Por que que é importante estudar? Então, professor, quando o aluno estuda com vontade de aprender, as eventuais frustrações que surgem ao longo da caminhada, como, por exemplo, né, nesse momento, nós não estamos tendo aulas presenciais, isso aí vai ser só um obstáculo que o aluno vai conseguir superar. Por quê? Porque o foco dele é o aprendizado. Quando o meu foco não é a atividade, quando o meu foco é o aprendizado, eu vou conseguir superar esses obstáculos que estão à minha frente e vou, através do esforço, muito esforço. A receita nós não temos a receita pronta e preparada, mas a receita para esse momento, para os alunos que acham que não estão conseguindo aprender, que o estudo não está valendo a pena, a receita nós só alcançaremos sucesso na vida com muito esforço. Inclusive, o filósofo Leandro Carnal, ele fala muito sobre o esforço, né? O esforço pessoal. Ele fala assim que ele tem muita raiva quando alguém olha para ele e fala: Nossa, você é um cara de sorte. Ele fala assim, eu tenho muita sorte mesmo. Eu acordo 3 horas da manhã, eu estudo muito, eu leio muito, eu trabalho muito, então eu tenho muita sorte. Então a sorte, ela vem acompanhada, professor Tarsis, de muito esforço pessoal. Porque esforço coletivo é importante? Mas nesse momento, no momento do aprendizado e do crescimento, eu preciso entender que a escola ela está contribuindo com o meu crescimento, meu aprendizado. Eu não posso pegar
que as atividades são cargas para eu carregar, são pesos a mais, mas que são atividades que irão contribuir com o meu sucesso lá na frente. Excelente. E, professor, eu vou lançar uma pergunta aqui que chegou aqui pelas cartinhas aqui, ó. Vou lançar aí na tela. A senhora já comentou sobre isso, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o seguinte. Nós já comentamos sobre a questão da organização, né, dos estudos, a questão do esforço pessoal, de não deixar acumular as tarefas e as atividades como forma de evitar cada vez mais a procrastinação, que é o adiamento dessas tarefas. E a senhora teria mais algum comentário nesse campo aqui dessa pergunta? Vê se aparece aí na tela para você. Ah, tá. Organizar Conseguiu visualizar? tem alguma outra dica importante para estudar e aprender? É, eu falei sobre a organização, que é de primordial importância. Eu trouxe, inclusive, algumas outras dicas que antes do final da nossa live, eu gostaria que você me permitisse, né? Tá repassando em nome da escola, eu venho repassar algumas dicas para contribuir com esse momento, né? De aulas não Uhum. presenciais. Mas a principal dica para estudar e aprender é você focar naquilo que você está fazendo. Porque se eu estou estudando, mas eu não estou focado diretamente naquilo que eu estou fazendo, eu não vou conseguir assimilar o mínimo de aprendizado possível. Então, organização é importante e focar. Eu foco no que eu estou fazendo e é, outra dica importante também, informação importante, é que nós, os professores, nós estamos disponíveis para auxiliar os nossos alunos naquilo que for possível, né? Uhum. Naquilo que estiver ao nosso alcance, nós estamos aqui para contribuir. Professor, mas eu não estou conseguindo entender o conteúdo. Você já falou com alguém? Você já pediu ajuda a alguém? Eu não entendi, mas você não entendeu como? Você leu, você releu e não entendeu? Então agora está na hora de você pedir ajuda. Vai atrás, pede ajuda, pede explicação. Inclusive, nós temos vários aplicativos, né, professor? Exatamente. Disponíveis, né, para que sejam utilizados tanto pelos professores quanto para os alunos, né? Estamos tentando utilizar da melhor forma. Claro que ainda precisamos aprimorar muito, mas estamos no processo, né? Estamos caminhando. Então, assim, para estudar e aprender, foque naquilo que você está fazendo. E se não conseguiu ainda, busque ajuda. Excelente. Bom, professora, a gente já encaminhando aí para as nossa parte final, eu gostaria que a senhora falasse sobre essas orientações que são indispensáveis para todos os alunos que estão nos assistindo, como que essas orientações elas podem auxiliar os nossos alunos nessa questão de aprender, né, nessa forma totalmente diferente que nós estamos aí. Quais as orientações assim que a senhora pontuaria que são assim indispensáveis, que não podem faltar para esses alunos? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre essas orientações. Tá. Então, sim, eu trouxe aqui algumas orientações, vou estar citando elas e a gente vai comentando. Na medida que, né, que eu for passando, se tiver algum comentário. Primeira coisa que nós falamos lá no início, professor, Uhum. ter hábitos diário de estudo. Então, o hábito diário de estudo é primordial. Eu não estou de férias. Você também não, alunos, Exatamente. Não estamos de férias. Muito bem lembrado. né? Nós não estamos de férias, nós estamos num processo de trabalho e muito trabalho, né? Engana, professor, quem acha que o estudo presencial é tranquilo. É engano de quem acha isso, porque nós estamos esforçando e trabalhando
mais do que se a gente estivesse na sala de aula, né? Tanto os Verdade. professores quanto os alunos, né? A gente reconhece essa parte, né? Então, é estabelecer estudo diário. Eu levantei cedo, então, ó, a partir. Que horas que você estuda? É matutino? Então você tem das 7 ao meio-dia para fazer todas as suas tarefas. E eu garanto para você que se você estabelecer essa rotina diária de estudo, o horário de aula, você realizar as suas tarefas, você vai ser show lá na frente, porque você não vai deixar acumular. E se você tiver esse hábito diário, professor, você vai ter uma saúde mental boa, não vai causar aquela ansiedade, né? Exatamente. Ficar atento aos avisos no GR8 e nos grupos de estudo da escola. Gente do céu. Essa é importantíssima, principalmente os grupos. Exatamente. Tenha compaixão de nós, alunos. Fiquem atentos aos nossos recadinhos. Acessem o GR8, por favor. Leiam os recados, leiam os avisos que estão lá para vocês, porque é para contribuir com o aprendizado de vocês, tá? Então, ficar atento aos nossos recados. Outra coisa, fazer uso dos aplicativos disponíveis. São vários. Se fôssemos listar aqui, né, professor Tarsis? Nós ficaríamos a tarde toda, né? Com certeza. Temos YouTube, né? Temos videoconferência, temos os grupos de WhatsApp, né? Dentre outros aplicativos, inclusive temos também o GR8, né? Também ser ético. Sabe os nossos grupos de WhatsApp? Então, a ética é eu não falar, tem coisa naquele determinado momento ou naquele determinado ambiente. Então, eu preciso que eu reconheça que os grupos de WhatsApp da nossa escola são exclusivamente de cunho pedagógico. O objetivo dos nossos grupos é exclusivamente pedagógico. Então, ali eu preciso saber o que eu vou falar. Eu não posso falar o que eu penso, simplesmente porque naquele momento eu estou ansiosa, eu estou, né? Eu quero desabafar. Eu preciso ser ético, né? Então, faz parte da nossa lista também. Não sei se vai dar tempo de falar sobre tudo, mas se eu precisar parar, você me avisa, professor. Vai sim, temos mais 8 minutos. Pode ficar tranquila. Ter empatia. O que é a empatia? Nesse momento, principalmente. Eu não posso fazer com o outro, ainda que de forma virtual, professor. Aquilo que eu não quero sofrer. Então, eu preciso me colocar no lugar do outro. E se fosse eu que estivesse ouvindo esse comentário, ou vendo, lendo esse comentário, como seria? Então, a empatia nesse momento é de suma importância. Excelente. Também, das principais também, praticar a leitura, porque ela, além de crescimento, ela vai trazer o quê? Uma companhia para você. Você que está se sentindo solitário, que não tem, né, como ir na casa do amigo e sair para, né, algo divertir. Então, a leitura é uma ótima companhia, viu? Os livros, eles são ótimas companhias para nós. Comunicar-se. Não conseguiu? Foi o que eu falei lá atrás. Procura ajuda. Fala para alguém. Pede auxílio. Ser tolerante e generoso. Eu preciso tolerar mais, né? Nesse relacionamento nosso, tolerar mais, ser generoso. Eu posso ajudar? Professor, o professor Tarsis não conseguiu ainda visualizar a mensagem do meu amigo, mas eu sei esse conteúdo, então eu vou mandar uma mensagem. Fulano, eu posso te ajudar? Posso te auxiliar? Então, é importante. A frase não entendi, eu ainda coloquei até entre aspas, porque assim, eu achei, entendeu? Para mim, essa parte aqui né, a gente precisa muito. A frase não entendi só pode ser utilizada a partir do momento, professor Tarsis, que você leu, releu Exatamente. e voltou a ler de novo. Aí agora você não entendeu? Então pode, né, ir atrás de ajuda. Então, essas são assim as orientações básicas que eu trouxe, né? Principal organização e
É, eu estou vendo aqui os comentários dos nossos alunos. Vitória, amo demais. É, então, assim, a leitura, ela vai trazer crescimento, ela vai trazer aprendizado e ela vai nos auxiliar nesse momento. Vai chegar um tempo, professor, que os nossos alunos vão olhar para trás e esse momento de pandemia vai ser passado. Vai chegar um momento que eles vão olhar e vão perceber que valeu a pena. Deixa aqui uma rápida mensagem para os alunos do terceiro ano, né, que estão, né, tão frustrados porque, né, era o ano deles. Mas eu quero dizer para vocês, vocês foram escolhidos para superar obstáculos e encerrar o ensino médio com aulas, talvez, né, com aulas não presenciais, passar por um período de aulas não presenciais. Então, esse momento não é o final do curso. As aulas, mas esse período vocês não perderam. É aprendizado, é crescimento e com certeza nós teremos profissionais excelentes lá no futuro. Com certeza. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente não tenha respondido, né, professora? Eu acho que a maioria das perguntas a gente já respondeu. Sim, pessoal, nós teremos férias em julho. Podem ficar Oh, tranquilos em relação às férias de julho. Essa semana, sim, terá conteúdos novos. É a última semana de conteúdos novos antes das verificações de aprendizagem, né? Então, são dúvidas aí que a gente já respondeu. Bom, pessoal, nós estamos encaminhando para o final. Eu gostaria imensamente de agradecer a professora Lucilene pela sua disponibilidade, professora, por trazer esses princípios que são essenciais para qualquer aluno, para qualquer pai e mãe que estejam nos assistindo, para nós, professores também, né? E dizer que nós estamos à disposição. Eu digo sempre aos meus alunos que eles vivem numa época de muitas facilidades no sentido de comunicação. E eles têm que valorizar e aproveitar essa facilidade de comunicação, usar isso da maneira correta. Então, com planejamento, com paciência, com organização, vocês vão conseguir fazer tudo que vocês têm que fazer. Lembrem sempre, né, professora, de focar em uma coisa de cada vez. Então, se você sentou na sua cadeira para fazer a tarefa de matemática, não levanta de lá enquanto não terminar de matemática, não é a hora né? da mensagem do WhatsApp, é a tarefa de matemática. Exatamente. Não esquece o mundo, esquece tudo que está ao redor. Então, eu gostaria de agradecer e dizer que se os alunos nossos aí tiverem mais perguntas, vocês mandem depois aí para a professora Lucilene ou para o professor Tarsis lá nos grupos da escola. Nós teremos o maior prazer, né, professor, em responder, principalmente a professora Lucilene aí que trabalha com esse projeto de vida. Agradecer também aí aos professores do Militar que nos prestigiaram, às pessoas que vieram nos assistir, aos pais e mães dos alunos e agradecer, claro, a coordenação da nossa escola pelo apoio, pelo trabalho incansável que as nossas coordenadoras realizam, o nosso major Patrick Dumont por todo o apoio e dizer que nós teremos mais lives, né, professora, durante a semana. Amanhã nós teremos uma às 4 horas da tarde, aqui nesse perfil, com a pesquisadora lá de Harvard, que foi aluna também de colégio militar, estudou em escola pública, e é mais uma live que ela vem trazer essas palavras de incentivo nesse momento de pandemia. Então, quero agradecer imensamente à professora Lucilene por essa conversa que nós tivemos. Tá bom, Ô, professora? professor, eu que agradeço. Muito obrigada, tá? Obrigada pela oportunidade. Estamos aqui para contribuir. Agradeço né, a equipe da escola também, né? A equipe CPMG. Agradeço também, Exatamente. não poderia deixar de agradecer a Deus, que é o motor que me move, né? Então, assim, pela oportunidade. Então, muito obrigada. E a última mensagem que eu deixo para vocês: não temos uma receita para esse momento, mas precisamos usar estratégias, criar estratégias que juntos nós iremos vencer. Amém. Bom, a nossa live já vai cair, viu, pessoal? Deu o horário aqui. Muito obrigado. Um abraço. Beijo.